Boa noite a todos. Parábola dos talentos. É sobre o que nós vamos conversar hoje. Mas antes, se vocês me permitem, eu gostaria de um preâmbulo. O que significa parábola? Da onde vem essa parábola? Parábola vem do grego parabole, que significa história, com um fundo moral, sempre relacionada ao ser humano. Não confundir com fábula. E o que significa talento? Talento era a moeda usada na época em que Jesus viveu aqui entre nós. Para vocês terem uma ideia, um talento valia algo em torno de 30 a 35 quilos de ouro. Imagina quanto valeria um talento hoje, né? Pois bem, Jesus estava nos Montes das Oliveiras com os seus discípulos e ele falou: o reino de Deus se assemelha àquele senhor, proprietário de muitas terras e de muita riqueza, e que precisava fazer uma longa viagem por um longo tempo. E ele chamou os seus trabalhadores e dividiu com eles a sua riqueza. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2, e para o terceiro ele deu 1 talento. Fazendo isso, ele saiu e foi viajar. O primeiro trabalhador, aquele que ganhou 5 talentos, logo fez com que esses 5 talentos prosperassem e virassem 10. O segundo trabalhador, aquele que ganhou 2 talentos, também fez a mesma coisa, fez com que esses talentos prosperassem e virassem 4. Já o terceiro trabalhador tinha muito medo do seu senhor. E imaginando que poderia perder aquele único talento que o senhor havia lhe dado, ele o enterrou para devolvê-lo intacto quando o senhor voltasse. O tempo passou, o senhor voltou e foi pedir contas da sua fortuna para os seus trabalhadores. O primeiro logo se apresentou e falou: aqui está, meu senhor, os seus 5 talentos e mais outros 5 que eu fiz render. O mestre, o senhor, ficou então muito contente e disse: você terá outras incumbências, muito maiores do que essa. O segundo trabalhador também se apresentou e entregou a ele os 2 talentos que o senhor havia lhe dado e falou: estou lhe devolvendo os 2 talentos e mais outros 2 que eu ganhei. Da mesma forma, o senhor ficou contente e também lhe disse: você terá outras incumbências muito maiores do que as que você teve até hoje. Ele então chama o terceiro trabalhador. E o terceiro trabalhador lhe apresenta o único talento e fala: eu tinha medo de perder esse talento. Eu tinha medo que me roubassem. Então eu o enterrei para lhe devolver agora, neste momento. O senhor então fica muito bravo e fala: pelo menos você deveria ter colocado então esse talento junto com os banqueiros, para que quando eu voltasse, eu pelo menos retirasse os juros. O pouco que lhe foi dado, lhe será tirado, até aquilo que você pensa que tem. Se analisarmos esta palestra, esta parábola, ao pé da letra, vamos imaginar que trata única e exclusivamente
de bens materiais, de riqueza, de poder. E de que valia teve essa parábola para as pessoas que a ouviram naquela época? Analisado ao pé da letra, nenhuma, porque a grande maioria das pessoas eram e são até hoje pobres, sem recursos. Mas vamos analisar essa parábola de uma outra forma. Vamos analisar essa parábola de uma forma moral. Quem que é o senhor desta parábola, o dono das terras, senão Deus? Quem são os trabalhadores que Jesus fala nesta parábola? Senão nós, filhos de Deus. O que são os talentos que este Senhor distribuiu aos seus trabalhadores? Senão as nossas virtudes, aquilo que temos de melhor. O que é frutificar esses talentos ou então escondê-los debaixo da terra? É praticarmos na nossa vida, junto ao nosso próximo, as nossas virtudes. Ou sermos egoístas e deixarmos só para nós as virtudes que Deus nos deu. Já que estamos numa casa espírita e, portanto, acreditamos nos preceitos que a doutrina espírita pregoa, principalmente no que concerne à evolução da alma, à vida eterna, às várias encarnações, podemos crer então que os talentos que Jesus fala nesta parábola se referem àquilo que nós conquistamos nessas nossas várias e várias encarnações. Todas as nossas qualidades. E a cada encarnação nos é dada a possibilidade de fazer com que essas qualidades se multipliquem. Fazendo com que cada um de nós possa colocar perante o nosso semelhante aquilo que nós temos de melhor. Fazendo com que a gente possa, trabalhando com o nosso semelhante, amealhando mais riqueza, riqueza moral. Da mesma forma, se a cada encarnação, porque passamos, ficamos enclausurados dentro de nós mesmos, não colocando em benefício do nosso e do nosso próximo essas virtudes, esses nossos talentos, na nossa próxima encarnação, isso nos será tirado, para que a gente aprenda novamente a conquistar esses talentos. Se hoje nós somos espíritos que compreendemos os ensinamentos do Mestre, mas nós não colocamos em prática, amanhã nós vamos ter que aprender novamente esses ensinamentos. Ele nos será tirado. Se hoje nós somos pessoas altruístas, mas não colocamos isso em prática, amanhã seremos o oposto disso. Necessitaremos de outras pessoas altruístas para que a gente possa sobreviver.
Se hoje nós temos condições de arrumar um emprego para uma pessoa necessitada, e falamos, não, eu não vou colocar o meu nome nessa empreitada não. De repente essa pessoa amanhã pode cometer algum impropério, fazer alguma falta, e é o meu nome que vai ser colocado em risco. Eu prefiro me abster disso. O que vai acontecer amanhã? Seremos nós a pessoa que vai precisar de uma indicação para poder arrumar um trabalho. Pois quando tivemos essa possibilidade, não o fizemos. Então esses são os talentos de que fala a parábola. Sem se esquecer que de tempos em tempos, todo e qualquer orbe desse sistema maravilhoso que é o universo, ele passa por reciclagem. E passando por reciclagem, ele expurga aqueles espíritos que ali habitam, que não conseguiram desenvolver as suas qualidades morais, que não colocaram em prática as suas qualidades morais, fazendo com que esses espíritos possam não retroceder, mas vir a habitar um outro mundo menos evoluído do que aquele que ele habitava. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela, não é mesmo? Seres altamente inteligentes, mas de uma moral baixíssima. O que aconteceu? Capela evoluiu. Aqueles que se adaptaram à nova condição de Capela, ali ficaram. Aqueles que não se adaptaram a essa condição, foram expurgados e vieram para a Terra, um planeta que ainda estava numa condição muito inferior. E é isso que está acontecendo hoje com o nosso querido planeta Terra. Ele está evoluindo de expiação e prova para regeneração. E o que nós queremos de cada um de nós? Continuarmos aqui neste mundo, evoluindo com ele, ou sermos expurgados para um mundo em piores condições do que é a Terra hoje? Quando isto acontecer, apenas aqueles espíritos que já colocaram em prática e que já aprenderam a praticar os seus talentos é que continuarão aqui. E o que nós queremos de nós? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? O que cada um de nós está fazendo com aquilo que recebeu de herança? Mas por que colocar em prática esses talentos? Justamente para isso, para que a gente possa, quando necessário, evoluir. Quando preciso, dar um passo na nossa caminhada rumo à perfeição. E como fazer isso? Aprendendo a nos relacionar com o nosso próximo, compreendendo as diferenças existentes, sabendo aceitar o nosso próximo como ele é, não impondo as nossas condições, entendendo que somos seres totalmente diferentes uns dos outros, como os dedos da nossa mão, que são totalmente diferentes. Individualmente, cada dedo muito pouco faz, mas coletivamente se consegue muito. Então é colocando em prática isso, aceitando a individualidade de cada um, mas trabalhando em conjunto. Primeiro,
em nosso benefício, depois em benefício do nosso próximo mais próximo. Assim estaremos ajudando a humanidade. Não pensem vocês que uma atitude, uma ação tomada aqui no bairro da Água Rasa, no Brasil, não vai resultar em nada. Muito pelo contrário, vai resultar sim em muito no mundo inteiro. Pois essa ação, essa atitude vai virar uma bola de neve, vai crescer. Nós estamos tomando atitude aqui, o nosso vizinho da Vila Formosa viu, aprendeu e fez a mesma coisa, o vizinho da Vila Carrão da mesma forma, e assim vai indo. A cidade inteira como um objetivo único, o Estado, o país e o mundo, em benefício da evolução da humanidade. Mas por quê? Porque nós colocamos em prática a parábola dos talentos, fazendo com que se multiplicasse cada uma das nossas virtudes. E onde que nós fazemos isso? Nós iniciamos essa prática dentro da nossa casa, lá onde está a nossa família, naquele local que queremos transformar num lar. E quando falamos em lar, pressupomos o convívio harmonioso das pessoas que ali estão. E voltamos novamente aos preceitos que a doutrina espírita pregoa. Nada acontece por acaso. Aquelas pessoas que são as nossas parentes, que estão lá conosco sob o mesmo teto, não estão lá por acaso. Fomos nós que escolhemos estar com elas neste momento. Pois eram as pessoas, eram os espíritos necessários para a nossa evolução. Eram os espíritos com os quais tínhamos reajustes a fazer, débitos a realizar, acertos a serem compromissados. E é justamente com essas pessoas que nós vamos colocar em prática os nossos talentos. E isso me faz lembrar uma história de Michelangelo. Vocês já devem ter ouvido essa história da minha boca e de outras. Mas sempre é interessante a gente escutar uma história quando a história é bonita, quando a história nos faz pensar, quando a história nos faz refletir sobre aquilo que fazemos das nossas vidas. Michelangelo estava lá trabalhando em mais de uma obra sua, maravilhosa, tirando, esculpindo naquela pedra fria de mármore, tirando mais uma figura bela dessa pedra. E uma pessoa estava ali vendo Michelangelo trabalhar e admirando o seu trabalho. Quando de repente Michelangelo para descansar um pouco, essa pessoa chega próximo dele e trava uma conversa. Mestre, ainda bem que eu tenho olhos de ver, pois só você consegue tirar figuras tão maravilhosas, figuras tão belas dessa pedra fria de mármore. Só você tem o dom de mostrar aos olhos de quem pode ver figuras tão expressivas que antes não representavam nada e que hoje nós podemos viajar por elas e conhecer a sua beleza. Michelangelo então interrompe a pessoa e responde: eu não sou nada disso do que você está falando. Eu sou um reles trabalhador. Essa figura bela que você está vendo, que você disse que fui eu quem tirei, ela já estava aí. Ela já estava dentro da pedra. Eu apenas fiz aparar as arestas. E é assim que devemos fazer, como Michelangelo, aparar as nossas arestas, deixar transparecer aquilo que é belo, que já está dentro de cada um de nós.
que são as nossas virtudes, o nosso amor, a nossa fé, a nossa resignação, a nossa caridade, a nossa benevolência, a nossa vontade de ajuda ao próximo, a nossa vontade de colocar e de dividir aquilo que nós temos de bom, fazendo com que o nosso próximo também possa ver o que é belo que está dentro da gente, que nós aparamos as arestas e deixamos mostrar. Desta forma, nós estamos multiplicando os talentos que Deus nos deu. Desta forma, nós estamos dando um passo maior na nossa evolução. Fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, destinados à felicidade. E cabe a cada um de nós encurtar ou distanciar esse caminho, colocando em prática ou não a multiplicação dos talentos, multiplicando ou escondendo, diminuindo ou aumentando a nossa caminhada rumo à felicidade. E isso também me faz lembrar uma outra história. História essa verdadeira, história com H. O garoto de 6 anos não aguentou aquele cheiro delicioso de pão fresco e quente e falou para o pai: pai, estou com fome. E o pai falou: filho, espera mais um pouco, eu não tenho dinheiro para comprar o pão para você agora. Eu sei que nós já caminhamos muito, estamos desde cedo caminhando à procura de um emprego para mim, para que eu possa sustentar a você, sua mãe e seus irmãos. Vamos caminhar mais um pouco, quem sabe eu consiga arrumar alguma coisa e possa lhe comprar um pão. E o menino responde: pai, eu estou desde ontem sem comer. Eu estou morrendo de fome. E o pai, então, em prantos, atravessa a rua, entra naquela padaria e pergunta para aquele senhor que estava no caixa: meu senhor, eu te peço encarecidamente que arrume um pãozinho para que eu dê para o meu filho e mate a sua fome. Eu não tenho como lhe pagar, mas em troca eu posso fazer qualquer serviço que o senhor queira. Varrer o chão, lavar os pratos, limpar o banheiro. E o dono da padaria, nem sabendo o porquê, sem entender e vendo a expressão daquele homem ali chorando aos prantos, pede então que ele traga o seu filho. O rapaz atravessa a rua e traz o seu filho. E o dono da padaria pede que eles sentem no balcão e manda servir um belo de um prato de arroz e feijão com um bife, o chamado PF. O menino vê aquilo, fica exultante, começa a comer muito, afinal de contas ele estava com muita fome. O pai não. Lembra da esposa e dos outros filhos que ele havia deixado em casa, apenas com um pouco de farinha para matar a fome. O dono da padaria chega perto e ainda brinca com ele: você não gostou da comida? Ô Maria, eu acho que a sua comida está uma porcaria, hein? Olha como ele está chorando. E o rapaz fala: não, meu senhor, eu estou pensando na minha esposa e nos meus outros filhos que ficaram lá em casa, sem ter o que comer. A comida está deliciosa. Ele falou: come em paz, com tranquilidade, depois nós conversamos. Os dois então comeram. Depois que terminaram de comer, o dono da padaria chamou o rapaz para o escritório, perguntou quais eram as qualidades desta pessoa. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas era um faz-tudo. E mesmo sem entender o porquê, o dono da padaria lhe arrumou um emprego.
O senhor começa amanhã de manhã. E para lhe ajudar, vamos fazer aqui uma cesta para que o senhor possa levar para casa e alimentar a sua família. Aquele homem ficou maravilhado. Ele renasceu. Ele percebeu que ele teve uma outra oportunidade de começar novamente a sua vida. O dono da padaria, ainda sem entender, não conseguia compreender por que ele fez aquele gesto, por que ele teve aquela atitude. No dia seguinte, às 5 da manhã, o rapaz estava lá. E o dono da padaria teve a certeza de que ele fez a coisa certa. Durante 5 anos, o rapaz foi o melhor funcionário que ele teve. Nunca se atrasou, nunca faltou, cumpriu com seus haveres e com seus deveres de uma maneira honesta. 5 anos se passaram. Foi montado ali próximo da padaria um curso de alfabetização. E o dono da padaria fez questão que o seu funcionário se matriculasse e aprendesse a ler e escrever. Ele nunca vai esquecer o primeiro dia de aula, o primeiro desenho da primeira letra, a primeira palavra, a primeira sentença. Outros 16 anos se passaram. E vemos lá aquele rapaz que era um mero serviçal, um mero faz-tudo, se formando como advogado na faculdade. Abrindo a sua primeira banca, ali, junto ao estabelecimento daquele que se tornou o seu melhor amigo. Atendendo os clientes, aqueles que podiam pagar, pagavam. Aqueles que não podiam pagar, ele advogava de graça. E ele amealhou muitos e muitos clientes. Outros 10 anos se passaram. E ele inaugura ao lado da padaria um lugar chamado a Casa do Caminho, que é para aquelas pessoas que um dia sentiram fome como ele, para que essas pessoas pudessem ali se alimentar do pão que alimenta o corpo e da palavra que alimenta a alma. E quem cuidava disso? Aquele menino de 6 anos que morria de fome e que hoje era um excelente nutricionista. Alguns anos mais se passaram. Aos 82 anos, os dois desencarnaram no mesmo dia e na mesma hora. E só lá, do outro lado da vida, eles perceberam que não por acaso eles se encontraram, que não por acaso eles multiplicaram os seus talentos, e que não por acaso eles conseguiram dar um passo enorme na evolução de cada um. E foi colocada uma placa ali na porta de entrada da Casa do Caminho. Um dia eu tive fome e você me deu de comer. Um dia eu tive frio e você me deu de vestir. Um dia eu estava desalentado e você me deu Deus. E isso foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Vamos então colocar em prática, multiplicar os nossos talentos, recomeçando hoje e fazendo um novo final, já que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Uma boa noite a todos.